O silêncio que tomou Brasília hoje não é normal. Algo aconteceu, algo que ninguém jamais imaginou ver na grande mídia. E quando você descobrir o que o Estadão escreveu contra o STF e contra Alexandre de Moraes, você vai entender por que tanta gente está dizendo que uma linha foi cruzada. Sim, você ouviu direito. O Estadão, um dos jornais mais tradicionais do país, conhecido por defender as instituições, soltou um editorial que caiu como uma bomba. Um ataque frontal, direto, nominal. Um texto que escancarou o que vinha sendo sussurrado nos bastidores do poder. E tem mais, esse editorial mudou o clima político em Brasília, e ninguém quer falar disso. Mas aqui, onde a verdade tem vez e voz, você vai ouvir tudo. Inclusive o que eles tentaram esconder. O choque veio quando o editorial chamou o processo contra Eduardo Tagliaferro de um processo absurdo. Mas isso foi só a porta de entrada. De repente, surge uma narrativa que fez o país tremer. Um tribunal que não apenas tolera abusos, mas institucionaliza abusos. Um ministro que age como vítima, investigador e juiz. Um denunciado que vira réu, e um acusador que vira juiz do próprio caso. É como se o roteiro de um thriller político tivesse se materializado no coração da República. E o mais impressionante, isso foi dito por um dos jornais mais moderados do país. Não por um canal independente. Não por um político. Pelo Estadão. Mas o ponto de virada veio quando o editorial fez a afirmação que deixou Brasília sem ar. A reação à barbárie do 8 de janeiro degenerou num regime de tutela permanente. A toga virou salvo-conduto para o arbítrio. A partir daí, tudo mudou. Porque não era mais sobre um caso isolado. Era sobre o sistema. Era sobre o método. Era sobre um país que estaria vivendo um estado de exceção, como rotina. Segundo o editorial, Tagliaferro denunciou um suposto esquema interno no TSE, uma estrutura paralela que monitorava críticos e produzia relatórios que embasavam censuras e bloqueios. E quando apresentou provas, virou réu. E quem passou a julgá-lo? O mesmo ministro que ele denunciou. A decisão foi tomada no plenário virtual. Sem sustentação oral. Sem contraditório. As mensagens entre ele e seu advogado, que deveriam ser protegidas por sigilo, foram expostas. A PGR, em vez de investigar as denúncias, preferiu denunciá-lo. Isso fez o Estadão escrever uma das frases mais pesadas já publicadas contra o STF. Em nenhum Estado de direito isso é justiça. Isso é abuso de autoridade. Nos bastidores do Senado, a reação foi imediata. Alguns senadores se perguntaram se a recondução do PGR não teria sido uma forma de proteger o status quo. Outros, mesmo em silêncio, passaram a circular o editorial em grupos privados. Porque, pela primeira vez, a grande imprensa disse aquilo que muitos já estavam pensando, mas ninguém ousava escrever. E aqui entra o ponto que ninguém teve coragem de comentar, mas que explica tudo. Esse editorial não saiu por acaso. Fontes em Brasília afirmam que parte do próprio judiciário está desconfortável com a concentração de poder e teme que, se nada for feito agora, a reação futura seja imprevisível. O editorial seria, para alguns, uma espécie de pedido de socorro institucional. Um aviso discreto, mas poderoso: o limite chegou. E o que vem agora? Porque se o Estadão realmente cruzou essa linha, alguém vai reagir. A pergunta é: quem? E o que isso pode desencadear no Brasil das próximas semanas? Prepare-se, porque o próximo capítulo dessa história promete ser ainda mais explosivo. E o pior, ainda vem aí. Até o próximo vídeo.